transição planetária é um processo cíclico, né? Não é uma coisa inventada, como um calendário, que o mês de janeiro vem depois fevereiro, março, abril, é um ciclo, ninguém pode parar. Então, mesmo que a pessoa não acredite, ou não saiba, ou não queira, nós estamos apagando um velho mundo de erros e várias coisas que tiveram e iniciando um mundo que primeiro começa com a exposição do mal. O mal tem que ser trazido à tona, e por isso que a gente está vendo o mal agora se expondo, né? E está havendo, depois dessa exposição e retirada do mal, o início de novas frequências, novas tecnologias que virão. Ou seja, a Terra está como pulsando uma energia nova que traz uma renovação de pensamento, de percepções, de busca, de metas, né? De expansão. E agora o ser humano está despertando para esse seu potencial divino gigante que existe dentro de cada um de nós, de mim, de você, de todos que estão ouvindo. E esse potencial ele precisa ser ativado, despertado, né? O que isso acaba influenciando na gente, essa questão da transição planetária? Vamos nos tornar pessoas melhores? A gente tá aqui para evoluir com essa transição planetária? Algumas pessoas vão ficar, outras vão ir? O que vai acontecer de fato com a gente? Então a gente já está no final dessa transformação e nós já estamos entrando na era de Aquário definitivamente. Quando que vai ser assim, bater o martelo, né? Quando houver um processo assim de, que a gente chama de... Quais são os sinais que está já acontecendo na Terra de que essa transição já está acontecendo? São guerras, pessoas? O que são esses sinais? Então como é que a gente vê que isso está acontecendo? Primeiro, nós, despertos, não somos bem-vindos no sistema. O sistema, ele quer o nosso sufocamento, mas só que o nosso grito é tão alto que eles não estão tendo mais força e nem argumentos para abafar isso. Como é que nós, meros humanos, podemos despertar nossa consciência de uma forma lúcida e que tem um caminho a seguir? Pois é, eu diria, qual é a maior lição do momento, né? É o despertar da consciência. E como atingir isso? Nós somos herdeiros de muitas bênçãos do universo, mas nós temos que tomar posse disso. E aí tomar posse é um trabalho contínuo que a gente faz através de cursos, de estudo, de frequência. Primeira coisa que a pessoa precisa, dizer a palavra mágica. Tu tem que dar ordem para o universo. Eu melhorar, eu quero me curar, quero ser feliz. Se tu não disser essa palavra, não adianta. Mas, Luciano, aonde que está Deus em tudo isso? Ou toda essa transição é um plano de Deus? Luciano César é um dos pioneiros no Brasil a revelar os segredos do despertar da consciência. E nesse episódio falamos sobre os sinais da transição planetária que já estão acontecendo e principalmente como você pode se preparar para o dia final. Eu gostaria de entender o que é Deus para ti e o que é espiritualidade para ti na tua vida. Vai haver um evento de susto mundial que está previsto agora para os próximos tempos. É um evento de susto. O que é isso? Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Luciano, o que é essa transição planetária? Pois é, que bom estar com vocês, eu agradeço a presença. Bom, a transição planetária é um processo cíclico, né? Não é uma coisa inventada, é uma coisa cíclica, é como um calendário, que o mês de janeiro vem depois fevereiro, março, abril, é um ciclo, ninguém pode parar. A Terra é um organismo vivo, dinâmico, né? Que de tempos em tempos eles passam por um processo de aprendizado. Então nós tivemos... Vamos reportar um pouco com os ensinamentos dos maias, que eles falam que existe 12 eras zodiacais, de 2.000 anos cada era aproximadamente, né? Vezes as 12 eras, seria um total de 26 mil anos. Então, cada era tem um ensinamento específico, né? Tive a era de Moisés, que tem um ensinamento específico que era... o amor ao pai, né? O amor ao pai, o Deus como ver a visão de Deus como pai, os 10 mandamentos e tal. Era a visão mais básica, né? Depois o Cristo trouxe a visão da era de peixes, que é a visão da era do amor ao próximo. Então, o pai, o amor ao próximo. E a era de aquário, que nós estamos entrando agora. Então, nós estamos fazendo a transição da era de peixes, né? Que começou com o Mestre Jesus e termina agora, nesses dias onde nós estamos passando agora,
Então, na transição planetária, nós chamamos de a transição da velha era de peixes, que já acabou, né? Está acabando, está assim, né? Com um pé em cada uma, e a entrada na era de Aquário, que é a era que nós teremos pelos próximos 2.000 anos, 250. Isso aí é um estudo bem bíblico, uma coisa bem baseada mesmo em ensinamentos milenares. Então, nós estamos fazendo essa transição de um velho mundo que foi dominado pelos ensinamentos da era de peixes, que foram extremamente válidos, porém não são o final de tudo, né? E a gente está entrando agora, o planeta como um todo, entrando num processo que a gente chama de transição planetária, de coisas melhores que virão, como um aprofundamento do crescimento, da fé, da percepção das pessoas, da compreensão da humanidade. Então, mesmo que a pessoa não acredite, ou não saiba, ou não queira, nós estamos, digamos assim, apagando um velho mundo de erros e várias coisas que tiveram, e iniciando um mundo que primeiro começa com a exposição do mal, né? O mal tem que ser trazido à tona, e por isso que a gente está vendo o mal agora se expondo, né? Então, para você você constrói uma construção civil, aí fica sujeira de cimento, tem que pegar um balde, uma mangueira, lavar, fica uma sujeira, depois tu limpa e tu bota lá os móveis e a decoração. Então, mais ou menos, a sujeira é isso agora. A gente está vendo a exposição de todo o mal na Terra, né? O mal está se aparecendo, e está havendo, depois dessa exposição e retirada do mal, o início de novas frequências, novas tecnologias que virão. Então, isso é amparado por frequências cósmicas, tá? Como, por exemplo, a ressonância Schumann, que a ressonância Schumann é uma frequência que é medida, enfim, na atmosfera da Terra desde muitos milênios. Ela sempre foi 7,83 né, Hz por segundo, como se fosse uma pulsação cardíaca, né? O coração da Terra, digamos, ele estava batendo 7,83 Hz por segundo. Isso milênios, né? Desde a época lá na Antiga Bíblia, Velho Testamento. E agora a ressonância está batendo 50, 60, 70, ela bateu 85 nos últimos dias, e ela já chegou quase a 90. Ou seja, a Terra está como pulsando uma energia nova, que traz uma renovação de pensamento, de percepções, de busca, de metas, né, de expansão. E aquela velha visão das pessoas mais assim, perdão, afunilada, né, só enxergar o que o mundo fala, está passando uma visão ampla, né, que as pessoas estão enxergando que nós temos um potencial muito maior, perdão, muito maior do que nós achávamos que tinham, né? Porque o próprio sistema sufocou digamos, a potencialidade do ser humano, e agora o ser humano está despertando para esse seu potencial divino gigante que existe dentro de cada um de nós, de mim, de você, de todos que estão ouvindo. E esse potencial ele precisa ser ativado, despertado, né? Visto. E isso que a gente faz nos trabalhos, nas palestras, nos cursos, que a gente está ativando esse potencial do ser humano para ser também um novo ser humano renovado com muito mais potencial do que era um tempo atrás. Então, a Terra, ela está na transição planetária, é planetária, e a individualidade também está na transição planetária. Então, é como se fosse assim, o veículo, que é a Terra, está subindo, e nós, como passageiros desse veículo, estamos indo junto de carona, digamos, né? Eu ia te perguntar isso, Luciano, o que isso acaba influenciando na gente, essa questão da transição planetária? Vamos nos tornar pessoas melhores? A gente está aqui para evoluir com essa transição planetária? Algumas pessoas vão ficar, outras vão ir? O que vai acontecer de fato com a gente? Segundo as escrituras, há a separação do joio e do trigo. Se a pessoa atinge um certo degrau positivo, ela estaria dentro dos preceitos do esperado do ser humano, da alma humana. Se a pessoa não atinge o mínimo necessário, se uma pessoa do mal, só fez um mal, só fez um coração pesado, fez a maldade para as pessoas, ela não atinge um certo nível mínimo, digamos assim, não se sabe qual é esse nível mínimo, mas existe um gatilho, tipo, tu vai, tu fica, né, que é o coração, que é a frequência. Então, como é que é medida esse patamar? É a frequência do ser humano. Tem a escala de Hawkins, né, todo mundo já conhece. É aquela pirâmide invertida, assim, em que as percepções de medo, culpa, tristeza estão lá embaixo, né? 20 Hz, 30 Hz. E as frequências de amor, felicidade, gratidão estão 500 Hz, 600 Hz. Então, a gente tem que expandir, subir essa frequência pela frequência do amor incondicional, para que
nós possamos atingir uma frequência mínima, digamos, né, necessária para permanecer, né, numa terra renovada que está acontecendo. Aí você vai dizer, mas eu só vejo mal, eu só vejo coisa ruim, né? Justamente por isso que o mal, ele sempre existiu, né, e ele nunca se mostrou. Ou muito pouco, né? E agora o mal, ele está saindo das tocas, está aparecendo, as pessoas estão vendo, opa, isso é mal, essa situação é mal, essa situação é injusta, esse conflito não deve existir, é paz mundial, né? E é um grande movimento para uma profunda paz mundial, para paz entre as nações, e isso é a sujeira vindo à tona da velha era de peixes e a limpeza necessária para que comece um novo ciclo que a gente chama de era de aquário, né? Que é uma era de aquário que já começou, estamos com o pé no aquário, não existe uma data assim, né? Mas já estamos dentro da era de aquário. E estamos ainda com um pezinho, né, de peixes, porque é um processo que essa transição ela demora em torno de 50 anos, né? E nós já começamos isso lá na década de 40, 50, não sabe exatamente, mas digamos na década de 60, 50, e são 50, 70 anos, ninguém sabe exatamente, mas é um período de 50 a 80 anos de transformação de uma era para outra. Então a gente já está no final dessa transformação e nós já estamos entrando na era de aquário definitivamente. Quando que vai ser assim, bater o martelo, né? Entramos fino, né? Quando houver um processo assim de o que a gente chama de revelações, né? Todos os males serão revelados através de, pode ser até pelas redes sociais, pelas pessoas, a gente está vendo já, né, as maldades, os segredos da terra revelados, todos os segredos que foram ocultados, os grandes mentiras que foram ocultadas da humanidade, os grandes mistérios da humanidade que foram ocultados ao longo de milênios pelo sistema, né? Porque antes, quem que dominava a era de peixes? É a que a gente chama do sistema, né? A NOM, a Nova Ordem, esse grupo do mal que sempre dominou e assolou, né? E eles sempre foram muito... O grande trunfo deles era o silêncio. Ninguém sabia que eles existiam, né? E a grande arma que destrói eles é a exposição, né? Ou seja, no momento que tu expõe o mal, eles perdem força. Então, isso que está acontecendo. O mal está se expondo, a força deles está sendo diluída, né? E está havendo um movimento assim de contra-revolução que seria um movimento de nós, o que a gente chama de espertos, né? Que estamos abrindo a cabeça através das redes sociais, dos canais de YouTube, como o teu, como o meu, que falam assim abertamente sobre a necessidade de expandirmos a consciência de uma maneira, de uma oportunidade única que estamos tendo de trazer mais gente para o grande despertar. Então, eu diria assim, numa comparação grosseira, que nós somos como digamos, um lampião, né? Que a chama está acesa, mas alguém botou um pano preto em cima do lampião, né? A chama continua vibrando, mas alguém botou um pano preto. Então agora nós estamos tirando esse pano preto e a chama está se manifestando, né? Então esse é o trabalho individual de cada um, de tirar esse véu, né, que é o véu da ilusão, o véu do Maia, que é o véu da ilusão, e saber que nós somos... Aí entra outra coisa também que eu gostaria de citar, que nós somos pequenos deuses em ação. Nós temos um potencial divino que é a nossa grande ferramenta, nosso grande instrumento divino é manifestarmos o Deus em ação que habita em nós. Então nós não somos mais escravos e servos de um sistema que nos oprimiu e nos disse o que fazer, né? Siga ordens, faça isso, tome aquilo, né? Agora isso está definido, acabando, e a gente está manifestando que nós temos o poder de gerir a nossa própria vida, de sermos semente do bem, sermos sementes estelares e iluminar muita gente que está ao nosso redor através do trabalho individual de cada um. Então, se for olhar dentro da própria Bíblia, o próprio Cristo falou, né? Sois deuses, poderia fazer obras iguais ou maiores do que a minha, né? Está em João 10, parece, sois deuses. Então, o próprio Cristo já dizia, nós temos a centelha divina, o potencial divino dentro de mim, de você, de cada um que está escutando, só que esse potencial ele está assim apagado com esse véu negro. Então nosso trabalho agora é acordar as pessoas, trazer a nossa centelha divina para cada um de nós, e eu acho que isso é uma coisa que se espalha de uma maneira assim, porque está havendo uma grande busca das pessoas para o despertar da consciência. Nunca se viu um tamanho chamado das pessoas
para saber o que é, o que não é, como fazer, o que eu tenho que fazer, entende? E manifestar isso em nós. As pessoas não se contentam mais com as respostas antigas, né, do sistema. Você tem que... Os mistérios da fé. Ah, mas como é que é isso? Não, são os mistérios da fé. Ninguém se contenta mais com isso. Mas eu quero saber, né, o que é isso? Quem sou eu? As 3 grandes perguntas da humanidade. De onde eu vim? Quem sou eu e para onde eu vou, né? As 3 grandes perguntas que poucos sabem responder. Então, esse é a grande objetivo nosso, responder essas 3 perguntas. Quando tu entende isso, tu começa a abrir um leque, assim, de opções na tua vida que a coisa, ela tende a crescer exponencialmente, né? Sim, com certeza. Ô, Luciano, tu me falou muitas informações aqui, eu quero passar por algumas. Eu quero passar por essa daí de como manifestar essa questão de como acordar realmente para isso, mas também tu falou sobre a parte do sistema. Mas antes eu queria voltar um pouquinho, que são os sinais dessa transição. Quais são os sinais que está já acontecendo na Terra de que essa transição já está acontecendo? São guerras, são pessoas... O que são esses sinais? Não vai ter terceira guerra mundial, não vai ter essas coisas. Isso aí tudo já é descartado. Já, a gente virou a linha do tempo, né? Existia uma linha do tempo, porque nós construímos a linha do tempo, né? A humanidade. Existia uma velha linha do tempo, do apocalipse, destruição, do anticristo, aquela velha história que todo mundo já conhece, né? Que fala, vai acontecer isso. Essa linha já foi substituída por uma linha renovada, porque a humanidade conseguiu atingir um certo nível e não vai ter mais destruição. Vai ter, assim, apenas pequenos flashes de algumas coisas que para mostrar, para acordar as pessoas, né? Então, como é que a gente vê que isso está acontecendo? Primeiro, no nível da conscientização de um grupo de pessoas que já está conseguindo entender isso. Eu, quando comecei a falar isso há 5 anos atrás, o pessoal caía muito numa zombaria, né? Deboche, que bobagem, kkkk, viajou na maionese e tal. E a gente engolia a coisa assim e ficava. Agora, assim, essas pessoas que zombavam estão, né, seguindo o nosso canal, estão aprendendo muito, querendo mais, né? Então, eu vejo assim que houve um despertar já muito grande de um número pequeno de pessoas, mas um grupo forte, né? E também nós vemos sinais no céu, sinais na terra, sinais na economia, sinais na geopolítica do mundo. Por exemplo, nós estamos tendo agora uma renovação de blocos de domínio na geopolítica, né? Existia um bloco que era a nova ordem mundial, que eram aquelas famílias Illumi e tal, os Rothschild, que mandavam no mundo, o sistema financeiro SWIFT. Eles eram donos de 95% do dinheiro do mundo, né? Eles dominavam tudo, eles determinavam quem ia num país, quem seria o presidente, quem seria o deputado, tudo é ele, ó, eu quero você de presidente, eu quero você de deputado, E isso, eles fizeram isso ao longo de décadas, séculos, né? E essa hegemonia desse grupo dominante está caindo. Eles não têm tanto que os bancos deles estão falindo, estão quebrando, os bancos da família Rothschild, né? Já estão fechados, estão trocando de dono. Então, o poder financeiro desse grupo está muito pequeno. Eles não têm mais força que tinham antes. Isso, cada setor tu pode encontrar uma identificação. No setor de política, está trocando também um bloco para que a canhota, vamos falar a esquerda, a canhota do mundo, né, que dominava quase todos os países, determinava o que ia fazer, está sendo substituída por um grupo conservador. Então, isso também é um bom sinal, embora ainda não muito visível, mas tem Estados Unidos, né, a gente está vendo a ascensão dos conservadores no mundo, coisa que não existia há 5 anos atrás, né? Estamos vendo também a sede das pessoas de buscar informações e quererem saber umas respostas mais profundas, o que também não existia há 5 anos atrás. E também vemos ações astronômicas, astrológicas, como sinais muito fortes no céu, de céus que estão mudando de cor. A gente vê céus aí que estão passando por colorações diferentes, lilás, verde. Tem céus, auroras boreais que estão descendo até o hemisfério sul aqui, né? Aconteceu de aurora boreal ali próxima do Caribe, um pouco acima da Flórida, o que é altamente incomum. A aurora boreal é lá para o norte, Canadá, né? A gente teve auroras boreais em latitudes muito baixas, ou seja, a Terra está fisicamente também mudando alguma inversão magnética, que nós não sabemos exatamente o que é, mas a gente chama de inversão magnética. Os polos estão mudando de lugar, eles estão caminhando
mais para a direção da Sibéria, não para o lado da... Estão invertendo, né? Os aviões estão tendo que refazer suas rotas, porque a bússola não leva mais para a direção correta. Então, tem sinais geomagnéticos na Terra que a Terra está passando por digamos, essa nova pulsação, né? E tem mais coisas que eu nem me lembro, além de vários sinais que a gente vê por aí, que agora nem tenho todos eles na base. Assim, eu estou falando, cada setor tem uma identificação, né? Geopolítica, eu falei, o povo, agora as sinais do céu, a busca das pessoas, e poderiam falar outras coisas também, novas tecnologias que estão vindo, a Starlink, que vai trazer uma modificação tecnológica gigante na Terra, nós vamos ter, assim, acesso a coisas que a gente nem imagina, né? Tecnologias que foram ocultadas do Nikola Tesla, existem 6.000 patentes tecnológicas, 6.000, sabe o que é isso? Do Nikola Tesla, que o sistema abafou, né? Ele simplesmente, né, botou um pano em cima, vocês não podem ter acesso a essa tecnologia, né? E agora elas estão aparecendo aí, tecnologias médicas, de curas incríveis que virão, de novas tecnologias, de novos sinais, enfim, uma série são 6.000 que virão, né? Coisas que a gente nem imaginava, eu nem vou citar aqui, mas assim, da robótica, em termos da IA, né? Tudo isso são tecnologias que vieram agora nos últimos 2 anos para cá, 1 ano para cá. Passamos, e eles falam até algumas mensagens que a gente teve 1000 anos de estagnação de tecnologias, 1000 anos aproximadamente, que serão liberados em 1 ano, 1 ano e meio. Tu imagina, são 1000 anos de... Trancaram ali, não mostra, elas já existiam, né? Não libera, não carro a água, não libera, carro a hidrogênio, não libera, porque é proibido, né? Produtos que vão curar a maioria das doenças, não libera porque não dá lucro, né? Ah, mas tá aqui a cura da tal doença. Não pode que não dá lucro, né? O sistema... Entendeu? E agora tudo isso vai ser liberado em questão de 1 ano, 2. Pois é, Luciano, tu me falou que não dá lucro. Essa era a minha pergunta. Por que esse sistema, essas pessoas que andam contra a população, que é o próprio sistema, por que eles escondem essas coisas? Porque não dá lucro. Mas é somente por causa disso? Não é porque eles querem perde poder o domínio, perde o domínio. Não dá lucro na Big Pharma, né, que é o sistema farmacêutico, e eles perdem o domínio. Então, eles querem pessoas manipuláveis, submissas, dependentes do sistema, né? Tipo mendigos do sistema. Então o sistema, ele se encarregou de empobrecer o mundo para que as pessoas não tenham o tempo suficiente de buscar a sua verdadeira identidade. Então eles querem pessoas que ganham bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa não sei o que mais, fiquem, né, dependentes de um tutor, né? O tutor diz, ó, eu te dou a bolsa, mas tu tem que me obedecer, né? Eu te dou esse benefício, mas tu tem que votar em mim. Eu te dou esse, sei lá, o carro pipa lá, não sei o que, mas tu tem que votar em mim, né? Eles querem independência, né? Eles não querem liberdade. Quando as pessoas acordam, dizem, opa, eu não preciso daquele político lá, eu tenho condições de fazer o meu poço e não preciso do carro-pipa. Mas aí vem o sistema, não, você não pode cavar o poço que é contra a lei. Verdade. Não pode fazer o poço, né? Tem que comprar água que tem flúor. O flúor, ele tira a capacidade nossa de percepção. O flúor, ele é feito para a pessoa não abrir a cabeça, né? Para tu ficar assim, dizer amém para tudo. Sim, sim, sim. O cara que toma flúor só diz sim, né? Sim, 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 sabe? Amém, amém. Ele não questiona, diz, poxa, mas será que tá certo isso, né? Então, o flúor foi feito para isso, eles botam na água. Então, tu não pode cavar um poço na tua casa ou ter a tua independência hídrica, porque tu vai multado, a prefeitura te fecha lá e te dá uma multa. Por quê? Porque tu não pode ser independente, tu tem que seguir o sistema manda tu tomar água da rede com flúor e seguir as ordens do sistema. Então, nós, despertos, não somos bem-vindos, né, para o sistema. O sistema, ele quer o nosso sufocamento, mas só que o nosso grito é tão alto que eles não estão tendo mais força e nem argumentos para abafar isso, né? Então, por exemplo, todos os produtos químicos que largam na terra, o flúor, os chemtrails, não sei se posso falar isso aqui no... Pode, fica à vontade. Tá? Não, porque meu canal, quando eu falo essas coisas, já amarela na hora. Né? Então vamos lá, pode tomar cuidado. Algumas palavras eu evito, porque eu tô acostumado a lidar no YouTube, mas se tu não tem... Pois essas trilhas químicas que largam no céu, para que é isso? Para que a pessoa fique com problemas de saúde e vai buscar onde? No sistema farmacêutico, né? A dependência, né?
Então eles largam aqui também no Santa Catarina, estão sempre largando, né? São as trilhas químicas e das antenas HAARP também para provocar chuvas excessivas, secas excessivas. Tudo isso é para quê? Para que as pessoas não precisem de bolsas, de empréstimo do governo, de dependência, de, né, buscar na farmácia, pega todo o seu salário, deixa 80% na farmácia. O aposentado ele ganha 70% do que o aposentado ganha. Ele dá para a farmácia. É escravidão isso aí, né? O tempo da gente que poderia ser usado para nosso desenvolvimento. O que a gente faz? A gente trabalha 8 horas por dia, mais 2, 3 de trânsito, acabou o dia, né? Quando nós poderíamos ter mais tempo para dar uma passeada, pegar um sol, cuidar da família, porque o sistema não quer pensadores, eles querem trabalhadores escravos, né? Então, o sistema ele fechou todos o cerco, né? Tu não pode ser livre, tu não pode ser dependente, tu tem que seguir o que eles mandam, tu tem que ser um trabalhador estrito. Então, isso fechou. E tomar flúor, porque o flúor, né, te deixa mais dependente ainda. Então agora está havendo essa nova visão, né, das pessoas vivendo que, poxa, eu posso ser mais feliz, eu posso ser livre, eu posso ter o meu trabalho independente, não preciso depender de um sistema que me dá as ordens, né? Então esse é o chamado despertar da consciência que está acontecendo agora. A grande lição do momento é essa, despertar a sua consciência. Ô, Luciano, eu quero falar exatamente sobre isso. Como é que nós, meros humanos, podemos despertar a nossa consciência de uma forma lúcida e que tem um caminho a seguir? Pois é, eu diria, qual é a maior lição do momento, né? É o despertar da consciência. E como atingir isso? Através da busca, né? Tu não pode ficar sentado em casa vendo televisão. Tu tem que buscar os meios alternativos. Por exemplo, o YouTube, o canal de vocês, o canal do meu, as pessoas... A mídia independente, digamos. Porque a mídia oficial, ela está severamente comprometida, né? Tu sabe disso. E eles só falam aquilo que vem no script lá e vem no script. Pô, tu tem que dizer A, B, C, D, E. Eles vão lá e dizem exatamente como tá ali, né? Eles não dão margem para pensar. Não, será que se fizesse assim, não sei o quê, né? Então, e a mídia independente, como a de vocês, a nossa, ela está abrindo a cabeça das pessoas. Então, o que eu diria para a pessoa que quer despertar? Buscar informações, buscar canais, especialmente no YouTube, nas redes sociais, né? São canais que estão abrindo a percepção das pessoas e está, assim, expandindo de uma maneira muito rápida. E não se contentar com pouco, né? Nós temos que manifestar dentro de nós o potencial divino que somos deuses em ação. Nós temos um potencial gigante e ele foi sufocado. Então as pessoas têm que olhar para si, olhar no espelho e dizer: eu tenho potencial dentro de mim, eu tenho Deus em ação dentro de mim. Eu tenho capacidade de regenerar o meu corpo, as minhas células, os meus pensamentos. Eu tenho capacidade de me autotransformar. Eu tenho capacidade de autotranscender, né? E se nós manifestarmos e tomarmos posse do nosso poder pessoal, né? O poder, se eu tenho poder, eu tenho a força dentro de mim. Se a gente manifestar isso de verdade, né, através de técnicas e outras coisas, aí necessita um acompanhamento, né? Não posso assim, em 5 minutos dizer, faz isso, né? Mas é um processo, né? É até demorado. Se a pessoa de fato se conscientizar que ela é um potencial gigante, ela consegue transformar a sua vida, ser mais feliz, ser mais saudável, ser mais próspero, invocar as leis universais de prosperidade, né? Porque existem também as leis cósmicas, que são as leis já faladas pelo Kai Balion, né, por Hermes Trismegisto, que ele falava que nós temos o potencial de criar tudo em nós, de criar uma pessoa renovada, uma pessoa forte, uma pessoa produtiva, uma pessoa que atrai as coisas boas. Esse potencial está em nós, mas o sistema, especialmente o sistema dominante, ele botou aquele pano em cima do lampião, que somos nós, né? Então, tudo isso agora está se desvelando. O Hermes Trismegisto, da época do Egito ainda, né? Tote, quantos anos? 5.000 anos atrás, 6, mais, 8.000 anos atrás. E todo esse tempo, 8.000 anos, desde Tote até hoje, foi sufocado. Né? E tá lá as tábuas de esmeralda, elas falam exatamente isso, que nós somos um potencial gigante. E veja só, então agora, depois de 8.000 anos de aprisionamento, né?
8 mil, chutando baixo, é muito mais, né? Agora a gente está manifestando esse potencial divino e é um caminho sem volta, né? Não adianta a pessoa dizer assim, mas deixa assim, eu tô numa boa, sempre foi assim, né? Meu avô foi assim, né? Não, agora é assim, é imparável, é imparável. Quando tu começa a dar o start, quando tu vê uma expansão assim pequena, depois tu vai para uma maior, quando vê tu, gente do céu, o potencial que eu tenho é gigante, eu posso ser muito mais feliz, muito mais próspero, muito mais cheio de bênçãos, né? E isso traz para nós, assim, uma alegria interior, né? Que, gente, é como se tu fosse, assim, o herdeiro de um grande... um tio milionário que se foi. Tu é herdeiro, mas tu nem sabia que tinha esse tio, né? Ou um vô, sei lá, né? E, de repente, tu é uma pessoa que não tinha dinheiro, de repente alguém te diz, cara, tu é herdeiro do milionário, né? Tu é herdeiro da pessoa que vai te deixar... Tu diz, é mesmo, né? É mesmo. E tá aqui, né? Cara, é mais ou menos esse o sentimento que nós somos herdeiros de muitas bênçãos do universo, mas nós temos que tomar posse disso, e aí tomar posse é um trabalho contínuo que a gente faz através de cursos, de estudo, de frequência, né? Não existe um botão mágico, né? Mas é tipo assim, primeira coisa que a pessoa precisa, dizer a palavra mágica, eu quero. Tu tem que dar ordem pro universo. Eu quero melhorar, eu quero me curar, quero ser feliz, eu quero. Se tu não disser essa palavra, não adianta. E se tu dizer assim, eu quero, mas será que eu quero, né? Já estragou tudo também, né? Tu tem que querer, dizer, eu quero a partir de agora manifestar o potencial divino em mim, manifestar o meu potencial máximo, ser feliz, ser próspero, ser saudável, ser bom relacionamento. Eu quero e eu vou a partir desse momento focar naquilo que realmente eu quero, sem dispersar. Porque se tu focas, eu quero, mas não, será que eu quero mesmo? Tu já perde energia. Tem que dizer, eu quero a partir de agora ser uma pessoa muito melhor e vou ser, e já agradeço porque eu sei que já está acontecendo na minha vida. Já agradeço antecipadamente, porque a gratidão, ela aciona uma lei universal, né, que tanto falei do Totti, né, do Carballon, que ela aciona a gratidão, ela antecipa a vitória. É como se tu tivesse um mundo plasmático, que quando tu agradece, esse mundo plasmático virtual, né, espiritual, ele desce para o mundo físico. Então, quando tu agradece, obrigado pelas bênçãos que eu estou recebendo, né? Gratidão por eu ser uma pessoa tão feliz, tão próxima, e tu de fato acreditar nisso, não basta dizer, eu acredito, eu sou próximo e tu não acredita, tem que acreditar. Eu sou realmente grande, eu sou maravilhoso, eu sou bonito, eu sou divino, eu sou belo, eu sou próximo, e tu acredita naquilo, e tu mantém esse fluxo, tem que acreditar e manter, né? Se tu fala um dia assim, bem feliz e no outro dia já, acho que deu tudo errado. Aí já, tem que manter de maneira assim, constante. As coisas começam a acontecer na tua vida. O que acontece? Tu começa a encontrar amigos novos que falam disso, grupos novos que falam disso, grupos de Telegram, que as pessoas falam essa mesma língua, né? E a gente começa a dizer, puxa, eu não tô sozinho, né? Tem um monte de gente que também pensa como eu, hein? Tu começa a ressoar com essas pessoas. Ressoar, tu ressoa, exatamente. Quando tu agradece, tu ressoa, o universo, ele responde à tua vibração, tu vibra. É que nem uma rádio, né? Tu vibra na estação A, tu vai ouvir o A e vibra na B, né? Então, se tu ressoa amor, gratidão, felicidade, construção, tu vai mandar pro universo essa mensagem assim, esse cara tá vibrando numa frequência lá em cima. Vamos devolver para ele, né, aquilo que ele mandou para nós, né? Tu manda... é um fluxo, tu manda gratidão, alegria, e tu recebe como um eco, né? Que nem tu diz, alô, bate o eco e volta, né? Sim, com certeza. E, Luciano, tu falou em algumas vezes, em vários momentos, a palavra prosperidade, inclusive tu falou sobre leis universais da prosperidade. Eu queria saber mais o que seriam essas leis. Pois é. O universo, ele é regido por leis físicas que elas acontecem independente de tu acreditar nelas ou saber que elas existem, né? Se tu determina, assim, existem casos até de pessoas que estavam muito enfermas e elas tinham um mantra, né? Eu estou doente, eu estou mal, parece que cada dia eu estou pior, não era um mantra, eu estou pior, hoje eu estou pior que ontem, né? E elas criaram, e de fato elas trouxeram para a vida delas essa situação, né? Tanto que estavam já... Isso aconteceu
de fatos verídicos, né? Fatos verídicos, muitas pessoas já têm acesso a essas informações aí, tá? Até teve uns filósofos que falavam muito sobre isso. Então, tu vibra na doença, na tristeza, na dúvida, na reclamação, na queixa, tu dá um recado para o universo que, né, eu quero mais daquilo que eu estou pedindo. Então, reclamar é clamar ao universo 2 vezes aquilo que tu não quer, né? Reclamar é, me dá mais dessa porcaria, né? E agradecer é deixar a graça descer. Então, tu agradece, tu deixa a graça descer, né? Então, como é que a gente faz para conseguir? Não sei se era essa questão que tu tinha pedido, né? Até eu acabei me... Das leis da prosperidade. Das leis universais. Essas leis universais, elas sempre existiram, né? Independente. Tote foi um que trouxe, Tote, depois Hermes Trismegisto, trouxe assim, escreveu nas tábuas de Esmeralda, do Carbalion, ele trouxe exatamente essas leis, que nós somos energia, nós somos vibração. Então, tem várias leis, até é bonito estudar sobre as 13 leis das tábuas de Esmeralda, de Tote, né? Que falam que nós somos, uma delas, nós somos vibração, né? E o meu corpo é vibração, as moléculas se reúnem numa vibração tal, e a vibração que eu tenho, eu também atraio vibrações equivalentes do universo. Então, se a minha vibração é boa, eu mando amor, né? Então, essa é uma das leis. Tu envia e tu recebe aquilo que tu envia. Não, tu recebe aquilo que tu envia. Enviou amor, recebe amor. Enviou a gratidão, tu recebe coisa boa. Tu enviou queixas, doenças, não sei o que, tu recebe aquilo. Então, essa é a primeira lei, a lei da vibração. E tudo que existe no universo é vibração condensada, né? Essa mesa, essa água, esse copo, tudo é uma vibração, né, de uma molécula original, que ela se arranja dessa maneira como água e aqui como madeira. Então, são diferentes arranjos. Então, tudo é vibração. Como nós somos vibração, nós temos poder de interferir nas ações e na matéria. Então, se a gente decreta e vibra e agradece e manda aquilo, nós conseguimos trazer para nós aquela mesma frequência. Então, tudo é questão de frequência. O Nikola Tesla falava, né, que tudo na vida é frequência. Então, quando a gente manifesta a frequência... só que isso parece muito bonitinho na teoria. Tu diz, mas como é que na prática não funciona? Porque aí envolve uma transformação pessoal. Tu tem que vibrar naquilo mesmo, né? Tem que acreditar, tem que ser constante, tem que ser uma coisa... Tu não pode continuar com o pé nos 2 mundos, né? Tu agradece hoje e amanhã, mas que droga, nada aconteceu, né? Tu tem que ter um período de constância para que aquela energia se incorpore na tua vida. Então, tu perguntasse quais são as leis. Eu não saberia de cor agora, mas nós temos as leis do Hermes Trismegisto, que são as mais assim fáceis de entender. Como eu falei, tudo é vibração, tudo é atração, tudo é energia, e que tudo existe o lado... ele fala também, Hermes Trismegisto, que existe o lado, né, positivo e negativo de cada coisa, né? Então, mesmo quando acontece alguma coisa ruim, muitas vezes é um equilíbrio para que depois tu tenha o lado positivo. Então, tem várias leis, é um tratado assim bem completo, eu não poderia dizer aqui agora, mas a mais básica, fundamental de todas, é a lei da vibração, da atração e da energia, né? Que nós somos energia, e quanto mais nós vibramos alto, mais nós recebemos. Então, como o mundo, como um todo, ele vibrou muito baixo, e o sistema sabe disso, né? O sistema sabe mais do que não, eles debocham, mas sabem. Então, o que eles fazem? Eles criam ações para gerar medo. O medo baixa a vibração. Baixando a vibração do coletivo, o coletivo é impulsionado com coisas ruins, baixas vibrações. Então, cria um medo, vai ter um novo bichinho, vai lançar um não sei o que, vai ter G mundial, e vai, entende? Medo, e as pessoas aí, nossa, vai ter, né? E emite medo, bota a vibração lá embaixo, e esses malignos aí, eles se alimentam, digamos, desse energia gerada por nós, né? Quando o contrário seria, se a gente fizesse o contrário, dizer, eu não tenho medo porque nada vai acontecer, eu sou protegido, né? Como diz o próprio Salmo 91, né? Caiam 10.000 ao meu lado, 10.000 à direita de ti, não se aproximará. Se nós decretarmos isso, dizer, nada vai me acontecer porque eu estou protegido, né?
a gente pode dizer protegido por Deus, mas é uma lei física, uma lei, mesmo que não citasse a palavra Deus, é uma lei física. Quando tu vibra, né, na vibração elevada, as coisas ruins acabam batendo e não te afetam, né? Chegam perto de ti, mas não te afetam, né? Então, a principal delas, que é a base de todas, é essa lei da vibração que nós construímos o nosso amanhã. Então, nós somos os construtores do nosso amanhã. Se nós queremos, a pessoa diz, eu quero prosperidade, eu quero amor, eu quero bom relacionamento. Tu planta hoje a tua vibração para colher nos próximos tempos, né? Então, tu tem que primeiro investir um pouquinho em ti, acreditar, plantar, começar a ser... E isso só faz isso em grupo, porque sozinho a família vai zombar, o vizinho vai rir de ti, as pessoas vão dizer que bobagem, virou louco, agora não sei o quê. Então, tu precisa de um grupo de apoio para tu dividir essa... Então, esses grupos são isso que a gente tem, o YouTube, né? Os canais que eu tenho o canal do Telegram, também que tem bastante pessoas também, a gente troca informações, eu tenho um grupo particular também que é só para perguntas, né? Então, é importante tu pertencer a um pequeno grupo ou para poder dividir isso com alguém, senão tu acaba desistindo, diz, isso é bobagem, eu passei um dia fazendo isso, não deu certo, vou desistir, eu vou voltar pro minha queixa, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa interação com as pessoas, né? Sim, a interação com as pessoas é muito importante, mas uma dúvida que eu tenho, e diversas vezes eu venho aqui conversando com as pessoas, é que, bom, somos seres complexos, e em alguns momentos a gente vai estar triste, vai estar desmotivado. Para essas pessoas que elas não conseguem elevar a vibração dela para que elas tenham mais prosperidade, mais amor, mais saúde na vida delas, e elas acabam deixando isso de lado, qual seria o melhor conselho para essas pessoas? É só continuar? É só querer? Não tem algo a mais nisso? Eu não estou querendo dica nem truque. Sim, é algo a mais. É por isso que eu digo, é importante uma continuidade, porque até a gente que estuda isso, se tu não tem um grupo, uma continuidade, um vídeo que te reforça, tu acaba caindo, né? Porque o mundo é muito forte, o mundo ele tem assim um poder gigante em cima de ti e tu tá querendo combater uma coisa assim que tá na cara. Tu liga a televisão, tu vê porcaria, tu sai na rua, tu vê, né? Tu só vê coisa ruim no mundo. Então, a gente precisa ter um grupo de apoio, alguém para te ajudar. Mas a mensagem que eu diria é o seguinte, procure um grupo que tu possa dividir essas coisas, ou comece a assistir os canais do YouTube, né? Tem meu canal que eu faço isso bastante. Tivemos uma palestra sábado passado, né, que foi em Criciúma aqui, que foi fantástica, né, teve um público maravilhoso e a gente falou muito sobre isso. O pessoal que estava lá, assim, saiu de lá rindo sozinho, né, porque a gente comentou bastante com isso. A gente fez música também. Por exemplo, tu tem que fazer também uma espécie de faxina na tua vida, né? Cuidar as palavras que tu fala, cuidar a música que tu ouve, cuidar os pensamentos que tu emite, cuidar as metas que tu busca. Tu tem que dizer assim, isso está contribuindo para o meu crescimento, para o meu bem-estar ou não, né? Ou é só uma perda de tempo? Tem pessoas que perdem horas, né, diante de um filme bobo que nada acrescenta, poderiam pegar esse tempo e ir lá para o YouTube, no teu canal e no meu, assistir um vídeo, né, de 30 minutos, tu dá um up ali, né? Eu tenho vídeo diário todos os dias que se chama Música e Oração, é diário, todos os dias eu gravo, né, sábado, domingo, independente, 8 dias por semana, e é justamente assim, através com músicas, a gente vai cantando e levando a vibração, agradecendo ao Criador, mas assim, mesmo que você não coloque questão de religião no meio, mantendo a vibração elevada, né? Então, tu já sorri, hoje meu dia vai ser maravilhoso. E eu compus vários CDs, eu tenho vários CDs gravados, eu tenho 17, 18 CDs gravados já, tempo que era CD, agora já não é mais, né? De músicas assim para elevação, a gente chama músicas para elevar a frequência, que são músicas com palavras de ânimo, por exemplo, o Ho Oponopono, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, ou eu aceito, recebo, mereço, agradeço todas as bênçãos de Deus. Então são músicas com mantras bem positivos, né? Então tem uma música que eu não sei, que é bem esse, eu aceito, recebo, mereço e agradeço tantas bênçãos que vêm do alto, né? Descem sobre nós tantas bênçãos que vêm do alto. Então tem palavras assim que tu cantando
cantando aquilo, tu só ouvindo aquilo, tu já, né? E o contrário do mundo é músicas de baixaria, ele me abandonou, ele me deixou, ela me traiu, né? Que trazem um efeito oposto. Então a gente tem que buscar músicas, pensamentos, vídeos, ensinos, e silêncio, contato com a natureza, né? Botar os pés na terra, quem pode ir para um parque, caminhar um pouco na grama, pegar um sol, tomar água pura, alimentos naturais, uma ginástica, uma atividade, um yoga, tudo isso contribui, né? São pequenas ações que fazem o todo. Sim, e a gente está falando particularmente de nós mesmos, né? Mas nessa parte de evolução espiritual, dessa transição, a gente precisa salvar a si mesmo, mas também a gente somos seres sociais. Nesse meio tempo, né, nessa questão de se salvar, a gente precisa olhar para o outro e também salvar ele, porque vai existir momentos e pessoas que não vão querer ser salvas, que não é o momento delas. Eu preciso forçar isso nelas, eu preciso buscar esse salvamento dela. Como é que tu olha para isso? É bem interessante essa tua questão, Anjo, porque muita gente vem assim, eu queria muito, meu marido é meio duro e tal, eu queria tanto falar, ele não aceita, né? E eu falo para ele, ele ri de mim, ele briga comigo, o que eu faço, né? É uma pergunta difícil de responder, porque às vezes não tem solução, né? O que muitos falam é que através do exemplo, tu acaba contagiando as pessoas ao teu redor. Então, a gente muitas vezes a gente quer mudar o externo para nos agradar. Então eles falam que até o contrário, a gente se modifica e o externo acaba refletindo isso. Então se tu tem um marido, uma mulher endurecida, que não quer saber, que ri, que debocha, né, a gente diz assim, eu me modifico, eu me melhoro, eu vou ser uma pessoa mais leve, mais alegre, mais feliz, e as pessoas ao lado vão começar a dizer, opa, o que está acontecendo ali, né? Uma vez o cara era cara dura, agora está ali toda... Né? Então, o exemplo contagia as pessoas, mas nem sempre assim, né? E entregar para o universo, dizer, olha, eu te entrego essa pessoa endurecida, gostaria que ela fosse mais aberta, tal, e a minha parte eu estou fazendo, né? Entrego para o universo isso. E eu não sei mais o que fazer, né? Então, a minha parte eu fiz, né? Mas assim, nós não somos responsáveis pela evolução do semelhante. A gente pode dizer, fulano, tá aqui, ó, tem um vídeo legal pra ti, ó, ouve esse vídeo, manda um vídeo pro cara, manda de novo, o cara ri, debocha, manda 3 vezes, ri, debocha. A tua parte... O próprio Jesus respondeu essa questão, né? Disse assim, se alguém vos rejeitar, né, tire a poeira das suas sandálias e, né, ele disse assim, tipo assim, a tua parte tu fez, né? Agora não é mais contigo, agora é com ele. Porque tem almas que escolheram permanecer endurecidas. Elas, tipo assim, são almas endurecidas mesmo que não querem, por motivos, eu tô bem aqui, deixa no meu sofá, e vou aqui assistindo meu futebol e a vida que segue, né? E elas botaram um freio na sua vida, eu não vou avançar mais do que isso. E outras não. Outras querem buscar. Aí tu dá uma palavrinha, assista esse vídeo aqui, né? O cara diz, que legal, né? Me expandiu a cabeça. Então, são, às vezes, almas que estão buscando a evolução por questão interior e outras que não querem. Elas dizem assim, olha, deixa em paz aqui que eu tô bem aqui, né? Cada um sabe o que quer também, né, Luciano? Mas assim, voltando ali para a questão da transição planetária que eu queria conversar contigo. Existe uma forma de parar ela, não que seja ruim, né, essa transição, mas as outras pessoas, o sistema quer parar. Mas existe uma forma de acelerar isso também? Sim, ela existe. É justamente quanto mais pessoas tiverem uma certa compreensão do momento atual, né? Tipo, se eu, tu e mais um monte de gente começa, aquilo vai contagiando que nem um fogo numa floresta, né? E se todo mundo não for atrás e rejeitar isso, pode demorar mais, né? E se todo mundo começar... Mas pelo ritmo que está andando, a coisa está indo dentro de um patamar, assim, muito positivo, né? E tem mais um detalhe que foi bom tu ter lembrado. Que vai existir, assim fala algumas mensagens de pessoas entendidas, de pessoas que estudam muito essa parte, né? Eu inclusive também, que o Pai Criador, digamos, a criação é tão bom, é tão grandioso, tão amoroso pelos seus filhos, que somos nós, né? Que ele quer resgatar todas as suas ovelhas perdidas, né? O próprio Jesus disse que largou 99 ovelhas para ir atrás daquela 100ª ovelha perdida, né? A parábola do bom pastor.
que somos nós, né? Ou as pessoas, ele quer que todas as ovelhas sejam resgatadas e salvas, a não ser que elas dizem, não, eu não quero, deixa eu quieto aqui no meu sofá, vai para lá com essas coisas. Mas se a pessoa tiver meio ali, o Pai Criador quer. Então, o que ele vai fazer para dar uma chamada assim extra para essas pessoas? Vai haver um evento de susto mundial, que está previsto agora, para os próximos tempos. É um evento de susto. O que é isso? É um evento de falsa bandeira, que não será real, né? Não é que vai ter uma terceira guerra mundial, não é que vai ter um caos atômico, mas vai ter uma narrativa disso. Alguma coisa assim que vai balançar o mundo, vai dizer, nossa, o mundo caiu, minha Nossa Senhora, olha a notícia, olha o que está acontecendo no mundo. Gente, né? Vai ter um evento de susto para que as pessoas levem um susto mesmo, um sacudão, né? E para que elas acordem, puxa, o Luciano César tinha razão, né? Então, aquele cara que me falou lá atrás, ele tinha razão, ele falou aquilo, eu mandei ele embora, o cara estava certo, né? Então, vai ter um evento de susto que pode ser esse evento de uma narrativa de uma guerra mundial, de alguma coisa assim, um evento sociopolítico, ou pode haver também o que eles chamam de EBS, que é Emergency Broadcast System, que é uma mensagem padrão, mensagem em cadeia nacional, com tipo assim, como acontece um alerta para terremoto, vai ter um terremoto, tu recebe o celular, uma mensagem, fuja, vai para qualquer lugar, né? Eles podem botar um EBS assim na televisão, mostrando várias coisas assim fortes, né? Não dentro da rede tradicional, mas como é que eu vou dizer, uma rede introduzida mesmo, né? Uma rede obrigatória, como acontece, né? A mensagem obrigatória do tribunal sobre... Então, vai ter... Eles falam que pode haver isso, né? Uma mensagem, assim, na televisão, falando coisas que não foram faladas na mídia ainda, né? Isso é um evento meio, assim, meio radical, meio difícil de acontecer, né? Mas está dentro dos possíveis planos, plano B, né? Se o plano A não der certo, tem o plano B, né? Porque vai ter um evento de susto, alguma coisa que sacuda a humanidade, que nós não sabemos o que é. Mas eles falam que ele é político e físico também. Vai ter alguma coisa como a ressonância Schumann bater 150, 200, alguma coisa assim que vai dar uma mexida na humanidade, e aqueles que estão meio em cima do muro ali, será que? Eles vão dizer, era verdade, né? Então isso está previsto para esse ano ainda. Tá, mas Luciano, aonde que tá Deus em tudo isso? Porque tá acontecendo todas essas coisas. Deus não já deveria estar colocando os seus pauzinhos na terra para que isso não aconteça, essas coisas ruins? Ou toda essa transição é um plano de Deus? Tudo é um plano de Deus. Quem está por trás de tudo isso é o Criador. Aí as pessoas perguntam, por que o Criador... permitiu que houvesse tanto mal na Terra? Por que esse grupo de domínio, esses seres trevosos que dominaram a Terra desde o Velho Testamento, desde a época de Moisés, é sempre o mesmo grupo de seres que querem só poder, dinheiro, poder. Por que Deus permitiu? Se ele é bom, por que ele não pega e dá um chega para lá nessa gente, né? A resposta é bem difícil de explicar. Merecia até um outro podcast, mas a gente não precisa se aprofundar. Eu vou te falar. Tá. Eu vou te responder em 2 minutos. Lá, então. Assim, em 2 minutos se eu conseguir. É que é difícil tratar assuntos assim muito profundos em 3 palavras, mas eu gosto de resumir e às vezes as pessoas que prestam atenção entendem. Na verdade, a Terra é um planeta escola, né? Quando tu manda um aluno para a escola e tu é o professor, tu chega lá e diz, tá aqui a resposta, né? Não, tu diz, isso aqui é a lição, aí o aluno que vai atrás da resposta. Então, qual é o objetivo? Para o aluno buscar, passar pela dor, pelo estudo, né? Estudando, para encontrar a resposta. Nós, como almas do Criador, ele nos colocou nessa escola, que a Terra é chamada de um planeta prisão, planeta escola, onde colocaram as almas que, eles falam que são as almas assim muito ambiciosas, que querem crescer, querem evoluir, e estamos passando por um certo teste, né, de aprimoramento para que a nossa alma supere isso e se torne uma alma ainda mais forte, né? Assim como faz os ferreiros que botam o ferro na água fria, na água quente, na fria, na água quente, para ficar um ferro forte que ninguém destrói, né? A nossa alma, ela está passando por esse frio, quente, são as provações para que a nossa alma cresça e atinja um estado superior, né? Que seria, no caso, se a gente ficasse só no tranquilo, né? Só lá alisando o coelhinho, como falam, né? A nossa alma ficaria
pobre, medíocre, né? Ela não teve teste, ela tá ali porque alisou o coelhinho anos, alisando o coelhinho, tô fazendo uma brincadeira, né? Alisando o coelhinho, mas não cresceu, né? Agora, se a alma é mandada para a terra e passou os perrengues mais difíceis, essa alma sai daqui fortalecida. E também para ver uma separação entre os bodes e ovelhas, né? O joio e o trigo, a alma que de fato é de Deus, que luta, que passa dificuldade, mas mantém a sua perseverança, ela é muito mais completa e forte do que aquela alma que não passou dificuldade nenhuma, né? Pode ver que às vezes filhos que nunca ganharam tudo de mão beijada, às vezes se perdem na vida, acabam caindo no caminho errado. E aqueles que trabalharam, que fizeram, que tiveram que penar, são pessoas bem-sucedidas mais na vida, né? Então é uma prova que nós estamos passando, porque o mundo é um planeta de provas, só que esse mundo de expiações e provas que é o planeta, ele acaba agora, está acabando, né? É por isso que vai haver a seleção. Quem passou, passou. Quem não passou, não passou. Quem não passou vai ter que recomeçar ou sei lá o que vai acontecer, né? Então, é por isso que o Jesus falava, chegará um dia da separação do joio e do trigo, e esse dia está chegando. Então, aqueles que se mantiveram, né, fiéis àquilo que o Criador ensinou, e das coisas boas do bem, do amor, da perseverança, passaram no teste, né? E aqueles que só fizeram mal e prejudicaram os outros não passaram, terão que se prestar contas, né? Não é que vão para o inferno, mas eles terão que passar por um ciclo de recuperação, sei lá o que vai acontecer aí, não me pergunte. Sim, e falando em pergunta, Luciano, eu sei que o nosso tempo está meio escasso, porque tu tem outras coisas para fazer, inclusive, se o pessoal gostar desse episódio, por favor, convida novamente o Luciano para voltar aqui no episódio, porque eu tenho certeza que vocês vão ter várias dúvidas, inclusive comenta aqui nos comentários as suas dúvidas. Mas eu queria só te lançar mais duas coisas, Sim. tá? Antes que a gente acabe. Que é uma pergunta para ti e uma ajuda tua para as pessoas, tá? Sim. Então, eu gostaria de entender o que é Deus para ti e o que é espiritualidade para ti na tua vida. Tá, eu diria até assim, a diferença entre religião e espiritualidade, né? A religião é aquela que te conduz dentro de uns dogmas pré-estabelecidos por homens, né? Os homens determinaram, olha, tem que ser assim, 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 são sempre homens, nunca é o Criador. E espiritualidade é a busca ampla do nosso retorno à casa do Pai e o cumprimento de nossa missão divina. Então, quem que é Deus nisso tudo? Até o termo correto nem seria usar Deus, porque Deus é uma palavra que se refere a Zeus, né, o Deus grego. Então eles distorceram muitas coisas. O sistema distorceu para que a gente não utilizasse a fonética correta. Então, sempre que a gente puder substituir por Pai Criador, Pai Eterno, Fonte, né, é melhor do que Deus. Deus remonta a Zeus, né, que é uma entidade pagã. Mas digamos, vamos aqui continuar para a gente entender. Quem é Deus? Deus é o criador de dessa escola. Digamos que o planeta é uma sala de aula dentro dessa escola que seria o universo, e essa escola ela é regida com leis bem rígidas, bem fortes, que tiveram interferência de seres trevosos que aqui foram colocados também para deixar que nosso teste fosse difícil, mas Deus está de olho, e o Pai Criador, ele disse para esses trevosos assim, ó, vocês podem fazer seus testes aí até um certo ponto, né? Vocês podem ir daqui até aqui. Quando chegar esse dia e eu bater o martelo, vocês serão julgados. Então, esse ponto chegou agora. A gente está no momento que a Terra passa pela transição planetária, a era de peixes termina, o martelo é batido, né? Quem atingir um certo degrau permanece, quem não atinge, não sei o que vai acontecer. Existem outros mundos que poderão reencarnar essas almas teimosas aí, mas o Criador sempre foi o dono de tudo isso, né? Ele permitiu que o mal tivesse força, né? Assim como um filho que tu diz, não brinca com fogo, não brinca com fogo, e o filho, eu quero brincar com fogo, aí Deus, tá bom, vai lá, brinca com fogo, vai. Ele vai lá e se queima, me queimei, ele nunca mais vai brincar com fogo, né? Então Deus permitiu que nós brincássemos com esse fogo para a gente se queimar um pouquinho e dizer, puxa, o Deus tinha razão, né? Não era para brincar com fogo. Então ele permite as coisas, mas ele não é ele que faz o mal, não é ele que traz o mal, né? Ele permite que o mal avance para que nós sejamos, digamos, aprendamos a lição aqui nesse planeta escola, né? Que é um planeta escola, existem outros planetas onde não existe esse teste forte, onde existe uma felicidade muito maior, e aqueles que aqui permanecerem vitoriosos, e somos todos nós que basta dizer assim, eu vou conseguir, né? Quando a gente diz eu vou atingir um certo, a gente
certamente vai obter um crédito, né, de acordo com a nossa perseverança, com a nossa força, né? Sim, interessante a tua visão de Deus e de espiritualidade. Agora, a última para Sim, finalizar, sim. seria assim, se tu tivesse um megafone para falar para o mundo inteiro, algo que tu poderia ajudar as pessoas, que tu vê de padrão, assim, Aham. na sofrência, na decadência das pessoas, ou uma questão para você ajudar, iluminar essas pessoas, o que tu diria? Eu diria, manifeste o Deus que há em você. Manifeste a divindade que há dentro de você. Você é a divindade, é o fractal do Criador, somos uma célula do Criador. Manifeste essa herança gigante divina que você tem. Você é grande, você é gigante, você é maravilhoso, maravilhosa. Manifeste isso, assuma, tome posse das bênçãos da sua vida. Você não precisa ser tutelado por ninguém, você é o responsável pelo teu destino, pelo teu amanhã. Legal, gostei. Luciano, novamente, obrigado por ter vindo pelo esse episódio. Vai ser um episódio curtinho, esse não é o comum, mas como o Luciano tem algumas coisas para fazer e eu entendo isso. Mas se vocês gostariam que o Luciano voltasse, comenta aqui nos comentários. Ele vai ler todos os comentários provavelmente e ele vai ver que vocês querem que ele volte. E aí eu adoraria que tu voltasse com mais tempo para que a gente Sim. abrisse mais, expandisse mais esse conhecimento que tu foi tá bem- me trazendo, sabe? Porque eu tô aqui como estudante e você tá me ensinando várias coisas que eu nem imaginava e minha cabeça explodiu em vários momentos. Então, gratidão, de verdade. Muito obrigado por ter vindo. Pois é, eu vou deixar uma consideração final aí, né? Eu quero falar para o pessoal, conheça o nosso canal Ensinamentos da Era de Aquário, né? Só vocês, depois eu vou pedir para ele botar o link Vai aqui estar embaixo, na né? descrição do vídeo, Na com certeza. descrição, né? Me sigam nas redes, né? Aí continue aqui com o nosso esse programa maravilhoso e manifeste o Deus em você, tá? A gente se vê aí, tá? Então, um abraço, Criciúma, né? Grande abraço, a gente se vê lá, deixa o seu joinha, não deixe de dar um joinha aí, tá? Um abraço, querido. Sim, com certeza. E, novamente, eu já ia te pedir isso. Quais são as tuas redes sociais pro pessoal te seguir? Eu tenho o meu YouTube, que é Ensinamentos da Era de Aquário. Eu tenho 4 canais. Tem outro que é Luciano César 2. Tem outro que é Música e Espiritualidade, que esse é o meu maior, né? Mas são todas derivações do primeiro, né? Então é Música e Espiritualidade, é o meu canal maior. Vocês podem procurar no YouTube, Música e Espiritualidade, mensagens que levam. E também no meu Instagram é @LucianoCésar7, tudo junto. @LucianoCésar, sem R, César 7, número 7, né? Tudo colado junto. Tem lá, vocês me sigam, é bem legal, a gente sempre coloca posts diários. E também tem meu grupo no Telegram, que é Ensinamentos da Era de Aquário, que tem 42 mil pessoas também no Telegram. Então eu fico muito feliz pela participação de todos aí. A gente se vê nos próximos vídeos. Espero retornar, adorei, né? Adorei estar com vocês. Foi um prazer gigante estar aqui com vocês. Legal, novamente, muito obrigado, tá? Obrigado. Verdade. E pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. Deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal. O meu Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo, o meu pessoal, o Instagram do podcast, o Instagram do Luciano e as redes sociais dele do YouTube. E se você vem passando por alguma dificuldade, alguma coisa que você não está conseguindo passar pela sua vida, comenta aqui nos comentários que muito provavelmente eu posso trazer um convidado, um especialista para que eu possa responder essa sua dúvida, tá? O canal de cortes vai estar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.